Olá, vamos agora provar a última proposição que sobrou do vídeo anterior para concluir a prova da fórmula de Pesing. Então, nós vamos fixar um J, tal que a medida do conjunto dos pontos onde a dimensão do espaço instável de Lyapunov é J, e vamos fixar um epsilon positivo. Vamos assumir que a nossa variedade é o R, não RT, ok? Para simplificar, para evitar escrever todos os argumentos com cartas locais, ok? Simplificar e evitar notação mais pesada. Então nós vamos querer provar o seguinte, vamos querer achar uma função que dá o raio das bolas dinâmicas adaptadas, de tal forma que o volume da enésima bola dinâmica adaptada, né, tem uma taxa assintótica de crescimento que é dominada por n vezes a função que de x, a soma dos expoentes de Lyapunov positivos com multiplicidade menos epsilon. Para todo o x, num certo kj, que é um conjunto grande dentro do sigma j. Okay? E aqui o g é uma certa potência enésima do dismorfismo f. Então, nós queremos isto aqui, e nós precisamos, então, essencialmente de quê? Precisamos de uma cota superior, por causa deste sinal menos aqui, né? Temos esta desigualdade maior ou igual, precisamos de uma cota superior para o volume de este conjunto, o volume desta bola dinâmica adaptada. Okay? E esta bola dinâmica adaptada pode ser calculada de uma maneira grosseira, okay? mas bem eficiente. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir o conjunto SNG-ρx, eu posso cortar com planos, hiperplanos, né? Planos, subespaços, paralelos ao espaço instável em x, portanto eu fixo aqui, eu tenho aqui um certo x, eu olho para os planos, para os subespaços paralelos ao espaço instável em x, lembrem que isto é a soma direta de todos os subespaços de Lyapunov com expoentes de Lyapunov positivos. Então eu pego nesse subespaço, tomo subespaços paralelos e faço seções no SN-G-ρx, a seção é esta aqui, esta interseção. Essas seções eu chamo lambda n xy, calculo o volume destes cortes em dimensão U, ou seja, na direção instável. Okay? Dentro deste subespaço eu tenho um certo volume, que é o volume restrito a este subespaço, que é o m de U. Eu olho o volume disto e depois integro na direção de y, uma direção transversal, eu integro também com a medida de volume na direção transversal. Eu estou usando aqui o que? Eu estou usando o teorema de Fubini. Okay? Eu vou dividir o meu espaço numa espécie de soma direta, ou melhor ainda, de um produto direto, né? Produto de EU pelo E0, em que o E0 é a soma dos subespaços de Lyapunov correspondentes aos expoentes menores ou iguais que zero. É claro que o EU e o E0, eles não são ortogonais necessariamente, e por isso mesmo este integral não dá exatamente o volume deste conjunto, porque a decomposição não é ortogonal, okay? Mas vai dar algo muito próximo, vai ser a menos de uma constante B que vai compensar o ângulo. Né? Eu fixei essencialmente, reparem, aqui fixei dois subespaços, o EU de x e o E0 de x. E eu vou integrar em planos paralelos ao EU de x, né? Vou pegar os volumes e depois vou integrar esses volumes na direção, uma direção transversal ao EU de x. Mas não necessariamente ortogonal. Se fosse ortogonal, esta constante seria 1. Não é ortogonal, esta constante é alguma coisa que está aqui, que depende do ângulo. Certo? Ok, então observamos que este integral pode ser dominado por cima simplesmente tomando a medida
do conjunto, que é a projeção do SN no E0 de x, okay? Porque isto é o conjunto de todos os y que têm chance de intersectar o SN de x, é esta projeção. Eu tomo a medida, né, do conjunto de todos os x em que esta interseção é não vazia e multiplico pelo supremo da medida do lambda n x, y, para todos os y que estão aqui. Ok? Então, isto é uma cota superior grosseira para o volume deste conjunto, mas a prova, né, diz-nos que isto é suficiente para concluir a prova da proposição que nos falta. Ok? Certo? Temos esta desigualdade e vamos agora trabalhar para concluir, para poder relacionar isto com os expoentes Lyapunov positivos. Okay? Então nós temos aqui esquematicamente, temos aqui o x, temos aqui o EU de x na horizontal, temos aqui o E0 de x aqui numa certa diagonal, para enfatizar que a decomposição não é necessariamente ortogonal. Okay? Temos aqui esta oval, vai ser o SN, a bola dinâmica, digamos, é isto aqui. Em vermelho temos aqui a projeção do SN no E0 de x. Okay? E aqui temos depois a interseção de U mais EU de x com o SN. Certo? Então nós vamos agora integrar, né, as áreas destas projeções azuis. Neste caso vão ser volumes, né, volumes de uma certa dimensão, caso a dimensão J. Vou integrar estes volumes, né, ao longo deste conjunto aqui. Okay? Então vou usar um volume nesta direção e vou integrar num volume naquela outra direção. É o teorema de Fubini. E como eu não vou usar, não tenho necessariamente a ortogonalidade, eu coloco uma constante para compensar a ortogonalidade. Ainda vamos definir o ρ, ok? Mas vamos defini-la limitada. Tá? Então, ela vai ser limitada e, portanto, nós só vamos precisar de mostrar que a taxa de crescimento daquele volume é aquilo que nós precisamos. Tá? Por quê? Porque quando nós olharmos para o outro volume, ou seja, quando eu olhar para este produto, calcular o logaritmo, vai aparecer uma soma, portanto, a constante vai sumir, este logaritmo vai ser dividido por n e este aqui também vai ser dividido por n. Mas como eu vou supor que a ρ é limitada, ok, vou construí-la limitada, então isto aqui vai ser limitado, okay? E portanto 1 sobre n log disto aqui vai sumir também, assim como este b. Okay? Então basta obter que isto aqui, né, é menor ou igual, de fato menos 1 sobre n, né, é maior ou igual que o que nós queremos, que é o nzão vezes que si de x menos y. Bom, como estamos trabalhando com lim-sup, então basta obter uma sequência de tempos crescentes, de tal forma que nesses tempos, né, eu tenho que esta medida, o supremo sobre estas medidas, é menor ou igual para o exponencial de menos nk, nzão que si de x menos y, mais um resto, depois aqui um nk zeta de y, onde o zeta de y é alguma coisa que vai para zero quando o y vai para zero. Okay? Eu posso dar uma folga aqui, isto é suficiente para no final, quando o y for feito indo para zero, isto aqui vai para zero. Okay? Então nós precisamos de construir isto. Eu fui reduzindo as condições e obtive uma condição suficiente. É suficiente obter uma certa sequência crescente de tempos onde vale esta desigualdade. Okay? Bom, para fazer isso, nós vamos usar uma técnica de transformada de gráfico. Okay? E
nós vamos começar agora a preparar os vários passos para chegar na transformada de gráfico. Então, as funções lambda i de x, que eu represento aqui como usa expoente de Lyapunov, nós sabemos que eles são limites de funções contínuas e os subespaços também são mensuráveis. Okay? Os lambda i de x são limites de funções contínuas, porquê? Porque a nossa função, o nosso diffeomorfismo é C1, okay? E portanto os lambda i de x são os limites de 1 sobre n log de df n de x e em uma certa direção v. Então esses números, né, essas funções são contínuas em x. Ok? Então elas são limites de funções contínuas e os subespaços dependem mensuravelmente dos pontos. Portanto, há um teorema chamado teorema de Egorov, teoria da medida, que garante que existe um compacto onde os limites são uniformes. Okay? Onde os limites, estas convergências de lambda de x convergem uniformemente e o lambda de x é contínuo. Okay? Portanto, existe um certo compacto, mas este compacto não significa que ele seja bem comportado, é um conjunto fractal, um conjunto bem complicado, né? E simplesmente eu posso apenas garantir que o compacto é epsilon próximo, né, do sigma j. Ok? Tá aqui. Compacto é epsilon próximo sigma j. Okay? Então, eu posso então encontrar uma cota para os expoentes em K. Os lambdas são todos positivos, portanto eles têm um certo número, um certo mínimo, um certo eta zero, porque o K é compacto e as lambdas são contínuas nesse compacto. E eu posso achar um Nzão, tal que G vai ser o F de Nzão. Eu vou assumir que, então, dada esta escolha de compactos, os subespaços E0 e EU dependem continuamente do X, nesse compacto. Eu vou ter que o dGnx ele cresce a uma taxa eta0n para todo o n grande. Okay? Por que eu posso fazer isso? Porque eu tomei aqui o mínimo, né? Eu tomei aqui um certo mínimo. Okay? Vou também ter que o dGn de x no E0 é limitado por um certo B0 elevado a n, em que o B0 é estritamente menor que o eta 0. Okay? Isto é porque os expoentes em E0 são menores ou iguais que 0. Okay? Eu aqui posso tomar um n bem grande, posso fixar um n grande. E também vamos ter que o logaritmo do jacobiano na direção de EU, ou seja, o determinante, né, do dGnx no EU, vai ser aquela expressão que nós queremos. Porquê? Porque eu sei que assintoticamente 1 sobre n log det dGnx vai exatamente para n que de x. Okay? Vezes, bom, eu deveria tomar um certo integral, okay? Mas eu posso garantir que pontualmente ele vai para n que de x. Quando eu itero este logaritmo, né? Quando eu tomo 1 sobre n. E então, tomando um nzinho bem grande, né? Eu posso garantir que isto aqui fica epsilon próximo do limite. Okay? Certo? Então, eu estou assumindo que escolhi um compacto grande dentro do QCJ, onde as convergências que eu obtenho do teorema de Ocelleret são uniformes. Okay? Isto é o que está por trás disto aqui e para isso nós usamos este teorema. E para isso nós usamos este teorema, que é um teorema extremamente útil de teoria da medida, o teorema de Egorov. Para agora passarmos para a transformada de gráfico, nós vamos dizer que um certo subconjunto da soma direta de EU com E0 é um gráfico. Se eu posso escrevê-lo
como o gráfico de uma função C1, né, num certo subconjunto de EU para E0. A função vai de EU para E0 num certo subconjunto. Então, o G tem que ser da forma Z mais psi de Z. Ok? Z no EU e o psi de Z no E0. Okay? Pensem em termos vetoriais. Né? Isto é um vetor na direção de EU, isto aqui é um vetor na direção de E0. Então, o Z mais psi de Z vai dar um certo gráfico. Okay? Então, um conjunto deste tipo, um gráfico com esta cara, ele tem uma dispersão que é definida como a sua constante Lipschitz. Esta aqui é uma constante Lipschitz para o gráfico. Vamos chamar isso de dispersão do gráfico. Se eu tiver um espaço de Banach, um espaço vetorial, e E1 e E2 uma decomposição em soma direta, em espaços fechados, por exemplo, posso tomar um subespaço de dimensão finita, então esta quantidade, o máximo da norma das projeções canónicas do E no E1, o E no E2, o máximo da norma do operador das projeções canónicas, isto aqui é uma estimativa do ângulo entre o E1 e o E2. Okay? Então podemos usar isto como um substituto para o ângulo dos subespaços. Bom, e agora o lema da dispersão é o seguinte lema que funciona como uma transformada de gráfico. Okay? Portanto, eu vou interpretar o que está aqui. Então, nós temos aqui um monte de constantes. Okay? Temos um espaço de dimensão finita, uma decomposição em soma direta. Temos um espaço vetorial normado, que vai ser a imagem. Okay? Vamos assumir que a soma direta tem um certo ângulo. Então, existe uma constante, existe uma cota, chamada ΔZ, que depende de todas as constantes anteriores, tal que sempre que eu tiver uma transformação que vai de uma bola centrada na origem de raio R no espaço F, que seja um mergulho, e de tal forma que o ângulo das imagens da soma direta na origem sejam inferiores ao ângulo original, portanto o ângulo entre E1 e E2 é menor ou igual que θ e o ângulo das imagens também é menor ou igual que θ. Sempre que as derivadas desse mergulho estejam delta próximas, nesta vizinhança D0R, o delta sendo obtido desta cota aqui. No E1, né, eu tenho uma cota inferior para a taxa de expansão. No E2 eu tenho uma cota superior para a taxa de expansão. Certo? Então, qualquer gráfico no domínio com uma certa dispersão é tal que a sua imagem vai ser um gráfico na imagem em relação, né, à decomposição dada pela imagem da decomposição original, cuja dispersão, a dispersão do gráfico na imagem, é controlada pelas cotas que eu tinha anteriormente. Okay? Tem uma cota um bocado complicada, mas tudo depende do A, do B, do delta, dos ângulos que eu tinha antes. Eu tenho uma cota explícita, né? E H, restrito ao gráfico, expande com uma certa taxa. Ok? Expande a uma certa taxa, que nós podemos calcular usando estas estimativas em cima. Além disso, se o delta for um bocadinho mais pequeno do que esta cota ainda, se for ainda menor, ou seja, quem é o delta? O delta é uma cota para a variação da derivada. Se a derivada estiver muito próxima da derivada da origem, portanto, numa vizinhança muito pequena da origem, então a dispersão da imagem, de fato, é menor ou igual que lambda vezes θ, é menor ou igual que a dispersão inicial. E é estritamente menor por uma taxa menor que 1. Portanto, eu tenho uma contração da dispersão numa vizinhança muito pequena da origem. Ok?
Portanto, essencialmente, o que é que diz o lema de dispersão? Diz que se eu pegar que um gráfico é levado num gráfico, né, e que a dispersão diminui se eu tiver o quê? Se eu tiver uma certa expansão na direção de E1 e um certo controle, né, da expansão na direção de E2. Tá? Nós vamos aplicar este lema de dispersão mais já a seguir. Okay? Eu vou usar o lema de dispersão, não vou provar, não vou olhar a prova com cuidado aqui. Vamos agora usar o lema da dispersão. Como podemos fazer? Ok, então se eu tiver aquele compacto que eu construí antes, e se eu tiver um retorno ao compacto, tenho x em k, um gn de x em k, reparem, se o compacto for positivo, né, eu tenho uma medida invariante, se ele tiver medida positiva, eu sei que eu tenho retornos pelo teorema de recorrência de Poincaré. Então, se eu tiver um ponto em K, se eu tiver retorno em K, se eu tomar o θ como o supremo dos ângulos entre o E1 e o E0 em K, lembrem que o E1 e o E0 variam continuamente em K, por construção. Okay? Se eu tomar o B como sendo eta0 elevado a n e o A como sendo eta0 sobre beta0 elevado a n, então para H igual a Gn, E1 igual a EU, no lema de expressão, E2 igual a E0, lema de expressão. Então as propriedades de que a imagem do EU e do E0 tem um ângulo menor que θ, né? E que na direção de EU eu expando pelo menos B, que é o eta0 elevado a n, e na direção de E0 eu tenho uma expansão limitada por A vezes B, que é o beta0 elevado a n. Okay? Estas condições, no enunciado do lema de expressão, são verdadeiras para n grande. Ok? Porque sempre que eu aumentar para um certo n, né? Sempre que eu aumentar o n, então o b cresce e o a decresce. Certo? E portanto, como o a cresce e o b decresce, o delta tem aquela expressão complicada, podem verificar que o delta ele cresce, ele tem uma cota positiva. Então, usando o lema de expressão e escolhendo uma certa função ρ, que nós ainda vamos escolher, nós mostramos que, concluímos então que o Gn envia o lambda n xy, que é, lembrem, é um corte, é um pedaço de plano, portanto é um gráfico, né, que tem uma dispersão zero. O gráfico é um gráfico de uma função constante, tem dispersão zero. Este gráfico é enviado pelo Gn em um gráfico com dispersão C, em que o C vem do lema de expressão. Desde que o x esteja em K e o Gn de x vai para cá. Então, o lema de dispersão nos garante que, e as escolhas que nós fizemos aqui, nos garante que os lambda n xy, que vão controlar aquele integral, eles começam como um gráfico e vão ser enviados sempre em gráficos, com uma dispersão uniformemente controlada. Vamos agora definir o ρ. Vamos definir o ρ de maneira que nós possamos relacionar a dispersão da imagem com os expoentes Lyapunov positivos. Okay? Então vamos estimar o seguinte. Como a derivada em g ela é uma aplicação contínua em função do ponto, dado um epsilon, eu posso achar um alfa e um c de tal forma que para todo x em k, para todo z em m, e para cada subespaço que seja, né, um gráfico passando por z, né, e que esteja bem próximo do x, com uma dispersão menor que c. De fato, aqui basta dizer, portanto, um gráfico tem uma dispersão menor que c, significa que a inclinação dele é pequena. Então, sempre que eu tenha um plano próximo, né,
ao EU com uma inclinação pequena para um Z, passando por um Z próximo do x. Então o que eu estou aqui dizendo é que o logaritmo do jacobiano em relação ao EU de x e o logaritmo do jacobiano em Z em relação a este subespaço são epsilon próximos. Okay? Existe uma cota para isto. Okay? Então, se x e z estão próximos e U e o E estão próximos, então o jacobiano de G em x e em Z ao longo das direções U de x e E são próximos. O que nós temos essencialmente é o seguinte: temos aqui o x, temos aqui o E0 de x, temos aqui o EU de x, temos uma certa vizinhança alfa de x, temos um certo ponto y, e vamos tomar um subespaço passando por y, subespaço E, que faz um ângulo pequeno com horizontal. A horizontal é o EU de x, então temos aqui um ângulo pequeno com o EU de x. Este ângulo pode ser medido pela dispersão, e a dispersão dá essencialmente a constante Lipschitz da função que define E como um gráfico entre o EU e o E0. É um gráfico de EU em E0 é o E. Okay? O E pode ser visto como um gráfico de EU em E0 e a inclinação do gráfico é essencialmente a constante Lipschitz, né, da função que define o E como gráfico, função de EU em E0. Okay? Então nós estamos dizendo que se eu tomar um E com um ângulo pequeno em relação à horizontal, passando por um ponto próximo de x, então eu estou dizendo que o jacobiano na direção do EU, do DGX, é próximo do jacobiano de DGY na direção de E. Okay? O que é natural porque nós assumimos que G, que é Fn, é C1. Vamos agora usar pela primeira vez a continuidade, a continuidade Holder da derivada. Vamos usar pela primeira vez a suposição de que a função é C1 mais Holder, ou seja, que a derivada é Holder. Então, nós vamos assumir que a derivada da f satisfaz esta relação. A derivada da f é Holder. Para algum t entre 0 e 1, para alguma constante c0. Vai ser 0t Holder. Ok? E é aqui que aparece a hipótese de que a função f de isomorfismo é C1 mais alfa. Então, isto é o lema Holder, que diz o seguinte: existe uma certa constante suficientemente grande, okay, em que este A é o supremo da norma da derivada da f e da inversa da derivada da f. O C0 é este C0, ok? E este T é o expoente Holder. Então, se o C for maior que uma certa cota, então vale que a desigualdade Holder funciona também para todas as potências, ok? Com o mesmo expoente, mas com uma constante de Holder que cresce exponencialmente rápido. Né? Esta constante C0 é substituída por uma C elevado a n, mas eu tenho a mesma constante, a mesma expoente Holder para a distância entre Z e W. Okay? Então esta expressão vale para potências de f, para a derivada de Fn, substituindo a constante por uma constante elevada a n. Okay? E para isto vocês precisam que a função seja C1 mais Holder. Okay? E isto é uma propriedade crucial que relaciona a proximidade da derivada de potências da f com a distância. Okay? E este resultado, esta teoria, de facto, não funciona se esta propriedade falha. Okay? Tem contra-exemplo. Okay? Portanto, a prova deste lema é uma aplicação, segue por indução, é uma prova relativamente simples. E agora nós vamos começar a escolher, a construir passo a passo a ρ. Então, nós vamos escolher uma que se entre 0 e 1, de tal forma que aquela constante Cn, que se vezes o que se t, que se elevado a t, na enésima potência é sempre menor que delta para todo o n maior ou igual que 0, basta fazer um que si menor que 1. Okay? E vamos escolher o ρ de x como sendo o mínimo entre
alfa, o alfa é aquele raio da cota do jacobiano, vezes o que si escolhido aqui em cima, elevado a n de x, em que o n de x é o tempo mínimo de visita, da primeira visita do x ao k. Okay? Então, para cada x, eu olho quanto tempo ele demora a voltar para o k. Okay? Se o x está em k, né, ele volta para o k num certo iterado, porque uso o teorema de recorrência de Poincaré, e eu digo que ele é zero se eu estiver fora do k. Okay? Então, o ρ de x assim fica definido. Observamos que o n está todo bem definido, ele é mensurável, que eu posso escrevê-lo como uma certa coleção de pré-imagens intersectadas. O n também é integrável, isto é o lema de CAC, né, porque é o tempo de primeiro retorno. Okay? Portanto, aqui observando que o n é integrável. E, consequentemente, né, já que o n é integrável, então o log de ρ, né, que é dominado, vai ser menor ou igual que log de alfa mais n vezes o log de xi. O n é uma função integrável, então o log de ρ é também integrável. Okay? Então já temos as condições para agora fazermos o quê? Nós construímos a partição usando o ρ. Né? Então fixamos um x em k e notamos que se eu agora definir o lambda 0 xy como sendo o que eu tinha antes, né? B é a interseção, é o de x mais y intersetado com a bola centrada em x de raio ρ de x, como eu tinha definido atrás. Se isto não é vazio, isto é um gráfico com dispersão zero. Automaticamente, né? É uma função constante. É o gráfico de uma função constante. Ok? Como hipótese de indução, suponhamos que existe um M, tal que Gm de x está em K, e que para todos os iterados anteriores em K, eu tenho que a imagem, o GI do lambda I de XY, se for não vazio, é um gráfico com dispersão menor ou igual que 0. Ok? Isto é a hipótese de indução. E agora o passo indutivo. Suponhamos que para n maior que m, n maior que m é o próximo retorno da órbita de x, a k, pela ação de g, okay? E suponhamos que o lambda n de xy é não vazio. Okay? Então o Gn lambda n é o quê? O Gn lambda n é o Gn menos m de Gm lambda n x mais y, que pode ser escrito como, que está contido em Gm de lambda m. Porquê? Porque lembrem que o lambda n de xy é u de x mais y intersetado com o Sn, okay, de g ρ de x. Okay? E o Gm lambda m, né, está contido no B de Gm x ρ de Gm de x, por definição, okay, que está contido no B de Gm x, que si n menos m. Certo? Por construção por definição da ρ, né, e do lambda m. Okay? Então, este Gm lambda n com certeza está contido no lambda m. Okay? E temos esta inclusão também. Okay? Vamos usar já isso. Então, para todos os pontos em Gm lambda n, né, vale que esta distância, se o z está aqui, então o dgn menos m de z comparado com o dgn menos m em Gm de x, este x, isto é controlado pela hipótese, pela continuidade Holder, né? Isto é controlado por c elevado a n menos m, uma vez que o g é f elevado a n, então é c n menos m, vezes a distância entre os pontos onde eu calculo as derivadas,
elevado ao expoente t, ok? Mas eu sei que isto aqui é controlado por xi elevado a n menos m, né? Então, é controlado por xi elevado a n menos m. Então, eu posso substituir aqui Cn xt, né, elevado a n menos m, e eu sei que isto aqui é sempre menor que delta. Ok, o que é que acontece? Eu tenho as hipóteses do lema de dispersão para este gráfico. Okay? Portanto, o Gn, lambda n, é também um gráfico. Okay? Porquê? Porque o Gn é imagem deste aqui. Este era um gráfico, isto é a imagem do novo gráfico. Okay? Então, isto aqui é de novo um gráfico com dispersão controlada uniformemente. E provamos a indução, né? Concluímos que sempre temos um gráfico com dispersão menor ou igual que C em cada retorno ao conjunto K. Certo? O domínio destes gráficos está contido numa certa bola de raios máximo 1, uma vez que o ρ é sempre menor ou igual que 1. Okay? E as derivadas das funções que definem os gráficos têm uma cota superior, okay? Que é exatamente o C, uma vez que a dispersão é uma constante de Lipschitz. Okay? E a constante de Lipschitz é também uma cota para a norma das derivadas. Okay? Reparem, as funções são C, é claro que os gráficos são todos C1, porque eu começo com uma função constante e depois eu vou iterando, né? E a minha função, a minha dinâmica é C1. Okay? Então, os gráficos sempre são dados por funções C1 e a constante Lipschitz é uma norma para a derivada das funções. Então, existe uma cota superior global para a área dos gráficos. Okay? Porquê? Porque o domínio dos gráficos é uma bola de raio limitada, okay? E a derivada das funções que definem os gráficos é também limitada por C. Okay? Então, a área desses gráficos, que é como se fosse um volume n-dimensional desses gráficos, é limitada por uma certa constante, digamos, uma certa d grande. O que é que isto significa? Bom, isto significa que, então, que a área deste gráfico, né, é limitada por uma certa constante. Mas o que é a área disto aqui? Nós podemos interpretar a área como sendo o integral deste jacobiano. Ok? Porquê? Porque eu pego a base, né, e olho para o gráfico. Então, no domínio, eu tenho uma certa área, que é dada pelo dmu. Isto é a medida de Lebesgue, no domínio, que é um pedaço de um subespaço de dimensão igual à dimensão de EU, dimensão J, pela escolha que eu fiz, e isto aqui me dá exatamente a distorção de área quando eu trabalho com o gráfico. É este jacobiano. Okay? Portanto, né, isto aqui é mudança, se for uma mudança de variáveis. Portanto, segue que, né, se eu agora estimar, portanto eu já sei que este integral é uniformemente limitado e agora preciso de estimar este gráfico, este jacobiano, usando o quê? Vou usar agora os expoentes de Lyapunov. Então, primeiro observamos que este gráfico, né, tem um jacobiano e que este jacobiano, de fato, pode ser traduzido, o jacobiano Gn pode ser traduzido pela regra da cadeia como um produto, portanto, o seu logaritmo é uma soma dos logaritmos em todos os iterados da G de até n. Né? A derivada de Gn, aplicando a regra da cadeia, o jacobiano vai ser o produto dos jacobianos, então o logaritmo vai ser a soma dos logaritmos. Acontece que eu consigo controlar muito bem esta soma quando eu retorno ao K, porque em K eu sei que
esta derivada é comparável, né, com a soma dos expoentes de Lyapunov positivos, pela escolha do K. Ok? Isto é comparável. Mas eu tenho aqui pontos que não retornam, que não estão em K. Tenho alguns iterados que não estão em K. Né? Para I1 até N, eu vou ter alguns retornos ao K e outros iterados que não estão em K. Okay? Então eu vou subdividir esta soma, vou separar em iterados que estão em K dos outros. Estimo cada um, conto o número de iterados que voltam para cá, para o conjunto K, e uso o teorema ergódico. Okay? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos obter uma sequência infinita de retornos frequentes a K pela ação de G. Okay? Para isso nós vamos usar o teorema de Birkhoff e vamos usar a invariância da G. Então, vamos chamar μj como sendo a medida μ restrita ao σj normalizada. Okay? E vamos, para cada B, para cada subconjunto BJ, vamos chamar aqui, isto aqui é a frequência de visitas ao conjunto B. Okay? Nós não sabemos que a μ é ergódica. Okay? Nós não precisamos, nós não vamos precisar disso, porque nós sabemos que este conjunto, o conjunto dos pontos em que esta frequência é pelo menos raiz de epsilon, é limitado por cima por estes integrais, por causa do teorema ergódico, né? Eu posso controlar por epsilon pela escolha do xj. E então, eu posso observar que a frequência de visitas a xj menos k, né? O conjunto de pontos que tem uma frequência de visitas grande, maior que raiz de epsilon, ao xj menos k, tem uma medida menor que raiz de epsilon. Portanto, o conjunto de pontos que visitam K com uma frequência maior que 1 menos raiz de epsilon tem medida maior que 1 menos raiz de epsilon. Então, se eu tomar um epsilon pequeno, eu garanto que quase todos, ou seja, um conjunto de medida 1 menos uma coisa muito pequenininha dentro do XJ tem um retorno com muita frequência ao K. Certo? Portanto, nós podemos encontrar um subconjunto de pontos que garante uma boa frequência de retorno dos primeiros n iterados ao K. Okay? Usando isso, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou subdividir aquela soma, eu vou olhar os pontos que retornam ao K, que são muito frequentes, e vou olhar para os pontos que ficam fora de K, que são pouco frequentes. E uso isso para estimar aquele integral. Então, nós temos um certo subconjunto mensurável que satisfaz que os retornos a ele, portanto, a medida dele é maior que 1 menos 2 raiz de epsilon e a frequência de visitas é maior que 1 menos 2 raiz de epsilon. Definimos agora um kj como sendo o k interceptado com este conjunto aqui e, bom, esse conjunto também tem uma medida pequena do seu complementar, né? Tomamos um n1 grande de tal forma que o Fn vale, né? O Fn satisfaz, o G igual a Fn satisfaz todas as estimativas anteriores para um n grande, portanto, porque esta aproximação das frequências, né, usando o teorema de Birkhoff, só vai valer para um n bastante grande. E nós vamos ter que, se nós retornarmos a K, para um certo I, quando nós retornamos a K, né, nós podemos estimar estes retornos a K deste jeito. Okay? Porquê? Porque o gráfico, né, ele tem um ângulo pequeno em relação ao EU, em cada ponto, então eu posso estimar por baixo. E eu sei que isto aqui, né, é aproximadamente a soma dos expoentes de Lyapunov, né, em EU, com as multiplicidades. Os outros I's correspondem a iterados de X que estão fora do K. Para isso eu uso uma cota inferior global, né? Pela escolha deste A, né, eu posso dizer que os iterados têm uma cota inferior no mínimo menos D vezes a nzão, que o G é o F igual a nzão, vezes o log de A. Ok? Para cada I,
longe do K. Cada f para cada i em que o gi de x não está em K. Okay? Mas acontece que esta soma, né, para cada ponto que não está em K, tem quantas parcelas? Tem n menos o número de retornos ao K. Okay? E eu consigo agora fazer as estimativas. Né? Então, o logaritmo do jacobiano no enésimo iterado do espaço tangente ao nosso gráfico, ele é a soma dos logaritmos, e ou eu retorno ao K, nos iterados em que eu retorno ao K eu tenho esta cota inferior, e os outros iterados tenho esta cota inferior global. Ok? E eu agora sei que, né, estes iterados aqui, né, são controlados, portanto eu mantenho esta soma. Aqui este epsilon aparece aparece um número de vezes igual à frequência ao número de retornos ao K. Okay? Eu aqui tinha as somas apenas em Rn, eu aqui somei os outros termos todos, então aqui tenho que subtrair, tenho que compensar. Né? Isto é o que eu tive que somar para obter aqui esta soma completa, e tenho esta cota aqui. Okay? Então eu tenho aqui todos os iterados que eu tive que somar ali, que são pontos que não estão em K. E vamos obter a cota inferior, portanto, isto era o que eu tinha, n epsilon, por causa desta soma aqui. Isto era o que eu tinha antes. Né? Este n epsilon vem primeiro aqui, vou obter duas vezes isto, por isso eu tenho aqui o 2n, né? E o n epsilon é porque o número de retornos aqui é menor que n, né? Então isto é maior que n epsilon. Certo? Isto aqui é controlado pelos expoentes de Lyapunov, portanto isto aqui é a mesma coisa que n vezes o nzão que si de x menos epsilon, por causa da escolha do k. O n epsilon está aqui, copiei, né? Isto aqui é só observar que esta frequência de retornos é pelo menos, né, raiz de epsilon n. Já obtenho esta cota. E tudo isto é menor que um certo t. Okay? Vezes a medida. Okay? Nós estamos calculando exatamente o quê? Vamos recordar, nós estamos calculando este integral. Okay? Então vai aparecer a medida desta função aqui de base, esta cota de base vai ser tudo menor que t. Então obtemos a medida de lambda n vezes esta expressão elevado, eu calculei o logaritmo e eu quero, não o logaritmo, mas eu quero o jacobiano, então tenho que elevar tudo ao exponencial, então obtenho esta exponencial desta expressão, aqui, e tudo isto é menor que d. Ou seja, o mu é menor ou igual que, agora passo a exponencial para o outro lado, troco os sinais, enfim, fico com agora esta expressão, e observo que para n grande, né, isto aqui vai para zero, certo? E isto é uma expressão, é um xi de epsilon, que vai para zero quando o epsilon vai para zero. Ok? Então nós temos aqui a expressão que nós precisamos para concluir a prova, né? Então a expressão no exponencial depende apenas da órbita de x, portanto aqui não tem nenhuma dependência do y, né? O x está no kj e isso faz depender aqui, né, estas estimativas, então depende apenas do x. E nós temos então uma sequência infinita de sucessivos retornos a k que satisfazem a estimativa que nós queremos.
Okay? Isto completa a prova da fórmula de Pezinho.